Heia, a áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou a Camila Schutt e estou com o Fábio Ribeiro para falarmos de Rei Dalio. Na verdade, não sobre ele, mas sobre as previsões de Rei Dalio, que, para mim, antes de ser um dos principais investidores do mundo, é o escritor de um dos livros mais legais que eu já li na minha vida, chamado Principles. É um talacão preto, assim, escrito Principles no meio, e ele conta um pouco sobre a vida dele, sobre o que ele acredita, dá certo nos negócios, na vida, e que acabou criando um filho muito legal. Eu tenho o privilégio de falar que eu tenho o filho de Ray Dalio no meu Zap. Ele fundou uma empresa de tecnologia, Fábio Ribeiro, chamada Endless OS. Eu tive o prazer de palestrar para eles e tal. Não posso falar que eu fiquei brother, mas eu me acho um pouco, só por ter ele no WhatsApp já tido, tipo, great speech, blá, blá, blá. Ele me elogiou lá, eu achei que eu zerei a vida, sabe? Boa. Mas na hora de trazer quindim para sua casa, quem traz sou eu, né? É isso, você é meu melhor amigo, Fábio. Financeiro ele não fez, né? Claro, você... Dinheiro na Mastertech ele colocou? No Endless, ele pôs no projeto, vai, mas, tá. enfim. Então, não, só pra gente definir qual que é a régua Você de é o meu amigo. melhor amigo, Fábio. O filho do Ray Dalio, ele é só meu colega. E não confundir Rei A com Rei Dalio, são coisas diferentes, tá? Só pra gente botar em perspectiva. Bom, Rei Dalio é um mega investidor. Tem uma empresa de hedge fund chamada Bridgewater, que é uma das mais famosas do mundo, foi durante muito tempo a maior do mundo. Rivaliza ali com Warren Buffett. E ele deu uma entrevista pro Tucker Carlson, da Fox News. Se você ouvir o nome Tucker Carlson, você vai falar, pô, mas esse cara, ele é extrema-direita, né? Ele é Fox News e tal. Eu não conheço. Sim, a Fox News é meio que porta-voz dos republicanos, ela se alinha mais fortemente. Os veículos de mídia nos Estados Unidos têm lados políticos, expressam bastante fortemente e, de fato, eles têm lá a sua predileção. Mas isso não impede da gente extrair da entrevista algo que ela tem de excepcional. Afinal, né? o Ray Dalio, ele é bem ponderado. Eu não sei dizer se ele é esquerda ou direita, mas ele é bem ponderado. Foram 2 horas de entrevista. A entrevista aconteceu na noite de terça-feira. A gente está gravando isso na quarta, vai ao ar na quinta. Então, quando você tiver acesso ao podcast, já terão sido 36 horas da gravação da entrevista. E aí tem alguns resumos dessa entrevista no Twitter, no X, e eu peguei aqui, listei 7 pontos. Bom, onde é que isso se conecta com inteligência artificial, que é a pauta do nosso podcast? Praticamente em todos os pontos. Vou passar ponto a ponto para que você possa reverberá-los, tá bom? De 7 pontos, quantos tem a ver com AI? Eu acho que pelo menos 4, certamente, e se forçar a barra, uns 5. Todos, tá. Se forçar a barra, todos. Bom, primeiro ponto. Para o Rei Dalio, a gente quando ele diz, né, e aí é uma visão umbilical de mundo, a América do Norte... Estados Unidos, United States. Já está em guerra civil. Tá. Só que é uma guerra civil diferente, uma guerra civil sem armas. Uma guerra civil apoiada nessa polarização política e que tem diferenças irreconciliáveis entre os lados. Então, a gente está falando da nossa famosa polarização que a gente experimentou, vai a algum nível no governo Bolsonaro e no governo Lula, vai na eleição? E que, de certa forma, ela é amplificada por tecnologia, à medida que as pessoas se alimentam por algoritmos. À medida que a gente tem exércitos, né, tentando mandar notícias de um lado para o outro para tentar convencer. Sim. Né? Até essa tônica de exército está dentro de uma série da Netflix chamada Dia Zero, que fala sobre ataques cibernéticos que se envolvem nessa questão. Achei bom. Enfim, mas o lance todo da guerra aqui é o que ele diz, olha, a gente vive polarizado, isso tem influência direta da tecnologia. IA, nesse caso, potencializa. Total. Capacidade de leitura massiva de dados, de separar as pessoas ainda mais em suas bolhas, em seus guetos. Não, e de parecer conversacional, né? Uma coisa é você receber um WhatsApp ou um SMS estático, outra coisa é você conversar com alguém. Imagina você ter um pseudo-republicano tentando te convencer e contando das propostas usando essa interface conversacional. Exato. Muito diferente, né, do que seria. Exato. O Ray diz que essa é a maior polarização desde 1900, que a gente tem hoje a maior distância, a menor colaboração da história da humanidade, o maior desvio de colaboração, ou seja, as pessoas estão no extremo, elas não estão colaborando, não estão naquela teoria dos conjuntos, naquela parte onde os dois mundos se Chama convergem. diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Puxa, isso aí não ia saber nunca, até porque eu sou contador e a gente só sabe débitos e créditos. Segundo ponto,
Ele fala que a gente atingiu Mas peraí, só um parênteses. Você concorda, Fá, que isso tá só nos Estados Unidos? Não, isso Na minha cabeça, isso é global. É que eu acho que lá, de alguma forma, isso se intensifica. Isso está muito forte, porque acabou de ter a eleição do Trump. Eu acho que se Mas eu acho que a gente viveu isso, tanto Sim. no início do governo Bolsonaro, quanto no início do Sim. governo Lula. Acho que todo mundo está vivendo isso de alguma medida. Lá é mais intensificado porque é o centro da discussão econômica, tecnológica, então as coisas de alguma forma reverberam mais fortemente lá e acabam meio que num processo de dissonância atingindo o mundo como um todo. Segundo ponto, ele fala da crise dos 60%. O que é isso? Ele fala que 60%, esse dado é um dado, acho que no Brasil deve ser até pior, tá? 60% dos americanos têm um nível de leitura, de compreensão de leitura abaixo do que se espera para um aluno de 6ª série. Fábio, isso com certeza é pior aqui, porque eu posso até pesquisar, mas os Estados Unidos está no PISA na frente do Brasil. Sim, aqui deve ser pior. E o PISA, ele é exatamente esse o recorte que ele faz, né? Qual que é a habilidade básica de raciocínio lógico, de entendimento científico-biológico e de interpretação de texto. Sim. Ele potencialmente deve ter feito algum tipo de proxy para os dados do PISA. No raciocínio dele, ele faz um raciocínio piramidal, ou seja, a base mal sabe compreender um texto. Basicamente isso que ele está dizendo. E no topo, você tem 1% dessas pessoas que moram nos Estados Unidos que estão diretamente vinculadas à tecnologia, inovação de tecnologia. 1%? 1%. Dos 300 milhões de habitantes americanos, 3 milhões têm algum vínculo com isso. E o que ele fala é que isso, de alguma forma, é uma divisão intelectual brutal. Ou seja, 60... Não, e esse 1% domina AI. Essa base não vai dominar porque sequer consegue se explicar. Mal compreende como as coisas são, a relação de causa e efeito uma coisa e outra. Ele fala que essa distância, essa incompatibilidade, essa divisão intelectual, ela acirra a suposta guerra civil porque polariza. Falta de conhecimento. Que ela é meio você vira massa de manobra. Aditivada pela polarização intelectual. Calma, mas os 60%, então, com certeza aqui é mais gente, né, que não sabe compreender. São quase 200 que quer dizer que pessoas. Isso também se aplica. De alguma forma, a gente não está nos Estados Unidos, na Norte América, mas aqui no Brasil está igual. Muitos, e a dinâmica, de novo, existe aqui tecnologia, e a gente partindo para a premissa de subjugando cargos humanos, pessoas humanas, enfim, a gente tem uma dimensão de que essa subjugação, às vezes, é só uma... A gente nem consegue perceber que está no processo de ser dominado. Esse que é o principal ponto aqui. Terceiro, ele fala de AI Time Warp. O que significa isso? Que nos próximos 5 anos, a inteligência artificial, do ponto de vista intelectual, ela vai superar o equivalente a pessoas com diploma de pós-doc. E aí ele coloca ali que isso tem implicações seríssimas em uma série de carreiras e que, de certa forma, cara, esse é um ponto que pode causar desânimo das pessoas buscarem informações tradicionais, porque para que isso? Não, inclusive buscar informações, assim, e eu não sei com quem que eu tive essa conversa, acho que foi com a Delmo, não sei. A gente estava falando o seguinte, antes, na minha época, Fábio, o ápice era você entrar numa faculdade pública. Você passar na USP, na Unicamp, você já era tipo o must. A geração que está na escola hoje acha o must estudar no exterior, certo? Independente de poder aquisitivo, porque hoje a gente tem bolsas, tem programas, então você de fato é o ápice da cadeia do conhecimento quando você vai estudar fora. E principalmente nos Estados Unidos, na Ivy League e tal. A partir do momento que a gente passa a desvalorizar, né, ou ter acesso a esse nível de informação, Fá, nos nossos computadores, nos nossos bolsos, para que eu vou estudar lá fora? Então, eu entendo... Para que eu vou sair daqui? Não vou, né? Eu entendo o pressuposto, mas eu discordo dele. Para que eu vou me esforçar para passar na USP? Não, eu entendo. Sei lá, eu entendo e eu acho que isso vai acontecer. Na média, eu acho que isso vai acontecer. Que as pessoas tendem a desanimar porque elas falam que o trajeto para conquistar algo que já está sedimentado numa inteligência que é facilmente acessível não se justifica. Vou dar um exemplo idiota. Eu adoro futebol. E tem milhões de pessoas que jogam futebol melhor do que eu no universo. Que ganham salários astronômicos, que jogam no Real Madrid. Só que isso não me impede de querer aprender a jogar futebol, sabe? Para jogar minha pelada de final de semana, para poder me divertir, para poder ter autoconhecimento sobre o meu corpo. Eu acho que, assim, eu não entendo a argumentação tão direta assim de que um ser humano, isoladamente, na sua
personalidade, decida por si só abdicar a mão de um conhecimento que está disponível em algum lugar. Não, mas é que de um conhecimento que você deseja adquirir versus um conhecimento que você é obrigado a adquirir. Vou dar um exemplo. Nem todo mundo trabalha com o que ama. Sim, mas aqui não está dizendo que as pessoas vão voltar a fazer o que amam. Estão dizendo que elas vão... elas vão ficar desmotivadas. Então, elas vão preferir jogar futebol, estudar futebol. Ah, quer saber? Qualquer coisa eu mando no ChatGPT, ele vai me ensinar a fazer o que eu preciso. Nesse momento, o que eu quero fazer é jogar futebol. Ou seja, mas falta aqui então uma ponderação de que haverá um remanejamento... um desânimo de energia vital, mas eu acho que do ponto de vista capitalista, o que ele é que o Dalio é capitalista, né? Sim. Não dá para negar. Eu acho que ele está fazendo uma análise utilitarista capitalista do conhecimento, que é as pessoas não vão ficar mais fazendo pós-doc, especialização. Vou aprender aqui, tirar um diploma, é isso aí, vou tocar de lado, entendeu? Sim. Minha percepção. Ponto 4 que ele diz, que é o que ele diz, e aí dizem que é jogar uma bomba na mesa, de fazer um cheque de realidade com a China. Ele fala, olha... Não sei se vocês repararam, mas a gente nunca vai ser e nunca vai se equiparar à China. A China detém 1/3 da manufatura do mundo. É mais do que Europa, Estados Unidos, enfim, somados. E mais do que isso, a China, por capacidade populacional, por ser tão populada, mais de 1 bilhão de pessoas, ela tem as duas pontas. Ela tem a parte da manufatura, mas também tem a parte científica. Então, assim... ele acha que já venceu. Robótica, já dominam chips e tal. Os Estados Unidos não têm como... e aí não só os Estados Unidos, mas ninguém tem como concorrer com a China do lado da produção manufatureira e também da produção intelectual. Durante muito tempo a gente reduziu a China manufatura barata. A lixo industrial, a lixo, enfim, de consumo e tal. E ele falou, olha, isso aqui a gente não vai... Never. E ele fala, in your lifetimes, a gente não vai ver. Não vai ver. Então, e assim, tem uma questão aqui e aí isso explica um pouco o lance do DeepSeek, né? E todo esse furor, né? Por que a gente não esperava que isso viesse da China, né? Exato. E aí tem uma questão massiva. Se você tem mais dados, se você tem mais de onde buscar informação, é de fato algo que a gente desvaloriza, a gente não acompanha noticiário chinês, por exemplo. Eu não acompanho. Eu me informo basicamente por mídia americana. BBC, e aí a brasileira, Bloomberg. quando me informa, ela é decorrência da americana. Quiçá uma europeia ou outra, quando a França e a Alemanha, monopolizam algum debate ali de justiça social, ética em algo do tipo. Mas é muito baseado na americana que a gente fala. Então ele coloca essa questão, que é uma questão de realidade. Olha, a gente está olhando muito para um lado, mas é bom a gente começar a entender a consequência disso no longo prazo. O quinto, que é o Innovation Paradox, o paradoxo da inovação. Qual que seria a vantagem americana? Inovação e as universidades. Só que ele fala, calma aí, metade das cabeças brilhantes que estão nos Estados Unidos são de fora, são de estrangeiros. Se a IA vai ser o que a IA vai ser, qual o estímulo de alguém ir para os Estados Unidos estudar? Ou seja, a sua maior vantagem... Mas é o que eu te falei. Minha cabeça é equiparada com o Dalio, é isso. Tipo, cara, pra que eu vou me esforçar ou sair daqui do meu conforto, da minha família, da minha comunidade, para ir ser expatriado nos Estados Unidos? Estudar, você, particularmente, hoje, se você fosse uma menina na carreira de tecnologia, você teria esse pensamento? Hoje? Não, hoje? Eu tinha, Fábio. Meu sonho era estudar, era ir para os Estados Unidos e morar lá, trabalhar lá. Você foi trabalhar lá. E eu fui, exato. Aí eu vi que não era... Minha pergunta é outra. Minha pergunta é, você hoje, estando na faculdade, você, com a cabeça que eu tenho hoje? Você pensaria com esse silogismo, olha, não vale a pena mais para os Estados Unidos? Eu acho que isso daqui não é para agora. Até porque você não vai para lá Cara, só mas eu não iria, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não iria para os Estados Unidos. Eu iria para outros contextos. Eu iria para Singapura, eu iria para a China, com toda certeza, Fábio. É poder. Mas eu não iria para os Estados Unidos hoje, com a cabeça que eu tenho, acessando os Estados Unidos como eu acesso, eu iria para um lugar mais obscuro. Mas não por conta de conhecimento. Porque eu acho que com a cabeça que eu tenho clareza de que ir para uma China, entender a cultura lá que é menos transparente, ou ir para Singapura, para esses lugares mais distantes. Eu ia para El Salvador, sei lá o que eu ia fazer. Então você concorda que a universidade em si não é mais um chamariz por conta do conhecimento estar distribuído de um outro jeito? Com toda certeza. Então você concorda em tese com a tese dele de que isso vai esvaziar naturalmente? Eu falei antes de saber que ele tinha falado isso. Você vê que está uma competição aqui, né, pessoal? Cara ouvinte, vocês veem que Camila Schutt... Não, eu só quis dizer que tem um zeitgeist para mim, que está se formando. Talvez não seja tão rápido aterrissar isso na cabeça da juventude, até porque
Mas para mim isso já é óbvio o movimento. Bom, vamos prosseguir aqui para os últimos Você dois tem mais pontos. 14. Já estouramos o limite, vai. 2 pontos aqui. Bom, não vai ter mundo nenhum mesmo, vai ter guerra civil. Se a gente estourar 3, 4 minutos, aí você pode ouvir na eternidade no seu bunker. Você vai ter tempo de sobra para ouvir podcasts.